Excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell, presidente dessa sessão, excelentíssimos senhores ministros Marcelo Navarro e Dilma Malherbe, na pessoa dos quais eu saúdo a todos aqui presentes e, inclusive, os antigos funcionários deste conselho, com muitos dos quais eu tive a honra de trabalhar. O tema que me foi destinado consiste em tecer considerações sobre os tribunais regionais federais. O Tribunal Federal de Recursos é o antecedente histórico dos atuais tribunais regionais federais. São esses, na verdade, mero desdobramento do Tribunal Federal de Recursos, salvo na parte que tinha conotação nacional. Porque todos sabem que o Tribunal Federal de Recursos exercia também certas funções de caráter nacional. O Tribunal Federal de Recursos foi criado pela Constituição de 46, tendo como principal competência julgar em grau de recurso as causas decididas pelos tribunais federais em matéria civil ou criminal, é o artigo 104, inciso 2. Em suma, foi instituído como órgão de apelação da Justiça Federal de primeiro grau. No regime da Constituição de 1891, cabia ao Supremo Tribunal Federal julgar em grau de recurso as questões excedentes da alçada legal pelos juízes e tribunais federais. Sob a égide da Constituição 34, a Corte Suprema continuou como órgão de apelação das causas, inclusive mandados de segurança, decididas por juízes e tribunais federais, mas ressalvava, sem prejuízo do disposto nos artigos 78 e 79. Esses dispositivos criavam tribunais federais, eis o seu texto. É criado um tribunal cuja denominação e organização a lei estabelecerá, composto de juízes nomeados pelo presidente da República e com os requisitos determinados no artigo 74. Competirá esse tribunal, nos termos que a lei estabelecer, julgar privativa e definitivamente, salvo recurso voluntário para o Supremo, para a Suprema Corte, né, porque a Constituição de 34 denominou o Supremo Tribunal Federal de Suprema Corte, nas espécies que envolveram, portanto, matéria constitucional. No mais, os recursos de atos e decisões definitivas do Poder Executivo e das sentenças dos juízes federais nos litígios que a União for parte, contanto que uns e outros digam respeito ao funcionamento dos serviços públicos, ou em todo em parte digam respeito a direito administrativo. E os litígios entre a União, os credores, etc. Então, o que se verifica é que, nesse sistema anterior, o que prevalecia era a Justiça Federal e nós tínhamos os juízes da Fazenda Pública. Esses juízes também tinham funções federais e apenas que o recurso de apelação ia para o Supremo Tribunal Federal. Esse tribunal previsto aqui na Constituição de 34 nunca foi instalado. Isso não aconteceu. A Constituição de 37, também chamada de polaca, né, aquela da ditadura de Vargas, ela extinguiu a Justiça Federal no seu artigo 90. A Justiça Federal havia sido criada logo após a proclamação da República, portanto, antes da primeira Constituição, que é de 1891. Portanto, antes da proclamação da República, a instituição da Federação, ela foi extinta, ela foi restabelecida pelo Ato Institucional 2,
de 1965, que modificou os artigos 94 e 105 da Constituição de 46, que foi organizada a Justiça Federal pela Lei 5.010, né, de 30 de maio de 1966. Fazendo, portanto, né, 30 de maio, foi ontem, né? Ontem, completando 50 anos, né? E na fase, aliás, aqui até há uma crítica, isso deve ser com relação à Justiça Federal, que é interessante. Eles dizem, quando combatia a Justiça Federal, e alguns devem saber, e nós tivemos ocasião de enfrentar isso, quando da reforma constitucional, porque a Constituição previu que ela deveria ser reformada no prazo de 5 anos. E alguns, inclusive o Hélio Bicudo, queriam extinguir a Justiça Federal. Então, naquela época, se afirmava que a Justiça Federal era uma filha da ditadura, porque foi criada por ato de força e depois restabelecida também, né? Por aí os senhores imaginam que a Justiça Federal não se afirmou assim, com muita facilidade. Foi algo dependente de muita luta, uma luta constante, e hoje, para chegar ao estágio que hoje chegou. No curso da História, portanto, na sua fase inicial, as decisões de primeiro grau eram endereçadas ao Supremo, e após o seu restabelecimento, sob a égide da Constituição de 46, para o Tribunal Federal de Recursos, por essa mantido pela Constituição de 67. Mas os senhores veem que o Tribunal de Recursos, quando surgiu, ele passou a decidir sobre aquelas causas da competência da Justiça Federal, ainda inexistente nos termos de hoje, porque as causas federais eram julgadas pelas varas da Fazenda Pública estaduais. E vindo a Constituição de 67, vindo a Constituição de 46, então, foi criado o Tribunal Federal de Recursos. No curso da nossa história, tem se verificado que o sistema dual, né, de justiça federal e estadual é o que melhor atende ao sistema federativo. O sistema da unidade da magistratura só teve guarida entre nós sob o palio da ditadura de Vargas, embora os reflexos da sua extinção tenham perdurado até 65, quando a Justiça Federal foi restabelecida por ato revolucionário e foi organizada pela Lei 5.010 de 66. Com a Constituição de 46, o Tribunal Federal de Recursos por ela criado tinha como principal competência, como antes mencionado, de atuar como órgão de apelação da Justiça Federal restabelecida. E antes do restabelecimento, cabia-lhe julgar aquelas matérias, conforme disse, que eram julgadas pela Justiça Estadual, pelas varas da Fazenda Pública. O artigo 105 da Constituição de 46, na sua redação originária, dizia que a lei poderá criar em diferentes regiões do país outros tribunais federais de recursos, proposta do próprio tribunal e aprovação do Supremo, fixando-lhes sede e jurisdição territorial e observados os preceitos dos artigos 103 e 104. Portanto, a lei previa que era possível criar novos tribunais federais de recursos. Isso o texto originário da Constituição de 46. Depois veio a emenda 16, que deu-lhe nova redação. Continuou a dizer que se poderia criar novos tribunais regionais federais em outras regiões do país, agora, mediante proposta do presidente da República. Vejam que antes não precisava do presidente, era do próprio Tribunal Federal de Recursos e aprovação do Supremo. Então, por força da emenda constitucional 16, aí passou a se exigir a iniciativa do presidente da República. A Constituição de 67 manteve o Tribunal Federal de Recursos, né, como órgão de apelação da Justiça Federal, e dispôs, no seu artigo 116, parágrafo 1º, que a lei complementar poderá criar mais 2 tribunais federais de recursos, um no estado de Pernambuco e outro no estado de São Paulo, fixando-lhes a jurisdição
e o número de ministros cuja escolha se fará com o mesmo critério mencionado. E, finalmente, a Constituição de 88 veio estabelecer que são órgãos da Justiça Federal os tribunais regionais federais e os juízes federais. Coube aos tribunais regionais federais, além de outras importantes competências, a de julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal na área da sua jurisdição. Então, no caso, os senhores devem recordar-se que a Justiça Federal ela foi restabelecida, mas muitas causas continuaram a ser julgadas pelos juízes estaduais. Questão de execuções fiscais, né? Depois as causas previdenciárias, né? E algumas outras causas. E, portanto, o Tribunal Federal de Recursos passou a atuar como atuava o antigo Supremo no tocante às causas que lhe subiam via apelação e, no mais, com relação à Justiça Federal, que foi restabelecida. Seguiu-se, assim, então, essa regra, né, de causa federal, recurso para um Tribunal Federal de Apelação, que antigamente era o Supremo, depois o Tribunal Federal de Recursos, e, finalmente, se previu que essas causas subiriam para os tribunais regionais federais. No âmbito da Constituição de 1988, criaram-se inicialmente 5 tribunais regionais federais. É o que consta do parágrafo 6º do artigo 27 do ato das disposições constitucionais transitórias. Ficam criados 5 tribunais regionais federais a serem instalados no prazo de 6 meses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que eles fixaram o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua situação geográfica. Em cumprimento ao transcrito preceito, o Tribunal Federal de Recursos editou Resolução 1, de 6 de outubro de 1988, dando cumprimento ao dispositivo constitucional. Para tanto, ele disse que os tribunais criados pelo artigo 26, parágrafo 6º, teriam suas sedes e jurisdição estabelecidas segundo as seguintes regiões, que eu nem vou ler aqui, porque todos já conhecem a sede dos regionais, né? Um em Brasília, um no Rio, outro em São Paulo, outro em Porto Alegre, outro em Pernambuco. Mas o texto que eu acabei de ler, esse do 6º do artigo 27 do ato das disposições constitucionais transitórias, merece alguns relatos. É algo assim que se tornou muito simples, mas essa simplicidade decorreu do percurso de um longo caminho de lutas no âmbito da tramitação da Constituinte. E, antes de abordar propriamente isso, eu vou fazer uma breve reflexão sobre os tribunais regionais federais. E me lembro que, nesse sentido, eu fiz uma palestra quando os tribunais regionais federais completaram 10 anos, e foi, então, exatamente no Rio de Janeiro. Eu tive a ocasião de fazer essa palestra lá, e da qual destaquei aqui o pequeno trecho em que diz: impende salientar que antes da instalação do Tribunal Federal de Recursos, criado pela Constituição de 46, as apelações, bem como os recursos interpostos nas causas decididas em primeira instância pelos juízes federais, iam para o Supremo Tribunal, o qual, por isso, funcionava também como Corte de Apelação Federal. Como o volume dessas causas aumentou, criou-se o Tribunal Federal de Recursos, o que, sem dúvida alguma, foi uma excelente solução, segundo a opinião consensual. Todavia, o volume de causas do Tribunal Federal de Recursos cresceu também de tal maneira avassaladora, em consequência da intervenção cada vez maior do Estado no domínio econômico. Surgiram numerosas empresas públicas e foram criadas não menos autarquias,
a legislação federal especial, aquela concernente à economia, passou a ser alterada em grande velocidade, tudo contribuindo para que o número de processos aumentasse extraordinariamente. Tornou-se urgente buscar solução para a crise que passou a atingir o Tribunal Federal de Recursos. Então, o Tribunal Federal de Recursos foi criado para sanar e superar uma crise do Supremo Tribunal Federal, né? Mas, daí, começaram a surgir problemas com o próprio Tribunal Federal de Recursos. Então, nós passamos a ter uma segunda crise, a crise do Tribunal Federal de Recursos, que já não conseguia julgar as causas que lhe eram destinadas. A melhor alternativa divisada foi desdobrá-lo em vários tribunais, regionalizando a aplicação da Justiça Federal de segundo grau. Tal medida, segundo se depreende, e aqui que está o aspecto, né, para mostrar as razões que ensejaram a criação dos regionais, a crise, mas também não foi por acaso, decorreu de estudos que já haviam de longa data. Foi desdobrado em vários tribunais. Tal da medida, segundo aquele tribunal, que surgira para absorver parte da competência do Supremo, cresceu muito e foi subdividido em vários tribunais regionais federais. E criou-se um novo tribunal, o Supremo, para absorver parte da competência do Supremo Tribunal, que também já sofria uma segunda crise. Então, era uma crise atrás de crise. A essa solução, não cabe acusação de ser improvisada, a criação dos tribunais regionais federais, pois já havia sendo defendida há longos anos por significativos setores jurídicos do país. A Constituição Federal de 34 já dispunha que a lei poderia criar tribunais federais quando os interesses da justiça exigissem. Extinta pela Carta de 37, a Justiça Federal só voltaria a funcionar, embora apenas em grau de recurso, quando da redemocratização do país, com a Constituição de 46. E tal Carta Magna, a par de ter criado o Tribunal Federal de Recursos, previa a possibilidade, em diferentes regiões do país, outros tribunais federais de recursos, mediante aprovação do Supremo, conforme nós vimos, e do próprio tribunal. A possibilidade, e esse é que é o aspecto, a possibilidade de centralizar o poder judicante de segundo grau foi amplamente debatida numa mesa redonda promovida pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 1965. A ideia foi adotada por uma comissão de alto nível, constituída à época em que o presidente Costa e Silva preconizou a reforma da Constituição de 67, que foi presidida pelo emérito professor Miguel Reale, o pai. A muito encampada pela classe dos advogados, foi brilhantemente sustentada pelo ilustrado jurista Dr. Teutônio Negrão, em trabalho aprovado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, e finalmente acolhida pela chamada Comissão Arinos, que ofereceu o anteprojeto atual Constituição, anteprojeto que não foi acolhido pela Constituinte como anteprojeto, né? Vários textos dele foram acolhidos, mas não como anteprojeto. Então, senhores veem que foi algo bem estudado, né? A criação dos tribunais foi algo estudado com profundidade, desde 65, né? Com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, depois pelo o jurista Teutônio Negrão, que todos devem ter conhecido o código por ele, comentado, um brilhantíssimo um brilhantíssimo jurista. Eu sempre dizia que o código dele, que ele não era comentado propriamente, ele colocava aquelas observações, mas poucos se escreveram com tanto conhecimento de causa e de objetividade que Teutônio Negrão, né? Realmente, ele foi um grande colaborador para o entendimento da jurisprudência do país e para a atuação da justiça no país. Em 31 de agosto de 88, o ato 1126 do Tribunal Federal de Recursos, e aqui é o aspecto
eu me refiro a uma comissão, né? Porque o Tribunal Federal de Recursos, pelo ato 1126, de 31 de agosto de 88, que foi baixado pelo ministro Gueiros Leite, que era então presidente, ele criou uma comissão chamada de Comissão da Constituinte, que foi composta pelos ministros Flávio Scartesini, Carlos Tibau, ministro Nilson Naves, né, aqui presente, Eduardo Ribeiro e Ilmar Galvão, que foi depois eminente ministro supremo, a qual eu tive a honra de presidir. E essa comissão tinha, ela foi criada com a atribuição de acompanhar os trabalhos da Constituinte, especialmente na parte relativa ao Poder Judiciário, em particular no tocante às alterações atinentes ao Tribunal Federal de Recursos e à Justiça Federal. O trabalho foi desenvolvido em integração com todos os constituintes, com a preocupação de dotar o Judiciário de condições de cumprir o seu papel em novas bases sociais, tendo sido incluído no seu texto, que restou promulgado, um número elevado de propostas apresentadas pela comissão. De fato, tem um livro que foi editado. Esse livro, aliás, é mais um livro documentário, consta do relatório e as várias emendas nas várias fases. Aqueles que quiserem se aprofundar no estudo da Justiça Federal, lá tem subsídio, poderão verificar que vários textos da atual Constituição são repetição, ipsis verbis, das sugestões apresentadas pela comissão. E no tópico, então, eu vou agora fazer algum relato. Não quero passar do meu tempo, mas não vou passar. Alguns relatos sobre a criação dos tribunais regionais federais. Para aqueles que quiserem, então, estudar mais esse tema, né, conforme diz, o livro chama Antecedentes de História do Tribunal Federal de Recursos. Na biblioteca do STJ só tinha 2 volumes. Não sei porquê, devia ter mais volumes, né? Porque é um livro assim que, para os historiadores, quem quiser estudar, são dados ali, fáticos que podem ser vistos. A título ilustrativo, para mostrar as dificuldades enfrentadas, né, pela comissão, segue alguns relatos. Um dos grandes problemas que foram enfrentados foi o da fixação da sede de jurisdição dos primeiros tribunais regionais federais, conforme eu li aqui, né, aquele parágrafo da Constituição, que diz que ficam criados 5 tribunais regionais federais a serem instalados no prazo de 6 meses, vejam bem o prazo, a contar da promulgação da jurisdição, com as jurisdições sede que lhes fixaram o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e a localização geográfica. Então, ficou muito simples, né? Mas isso aí, o que eu quero aqui relatar é que foi objeto de grandes dificuldades durante a tramitação da Constituinte. Por quê? Porque quando surgiu e houve a decisão sobre a criação dos tribunais regionais federais, todos os estados, todos os parlamentares queriam que a sede dos tribunais ficasse nos seus estados, todos. Então, houve uma dificuldade imensa, porque um conflito enorme assim, mas bastante vivo no âmbito das várias comissões, né, antes de chegar à comissão de sistematização. Então, tendo sido impossível incluir na Constituição, no texto principal, e mesmo nas disposições transitórias, a sede dos regionais federais, o que se fez? Se o relator, o eminente ministro, o eminente senador Bernardo Cabral, que deu uma colaboração excepcional para o Poder Judiciário, sem ele o Judiciário não seria estruturado nos termos que hoje se encontra, ele fez o seguinte, arranjou uma solução. Vamos passar para a lei complementar fixar a sede dos regionais federais. Imagine, não foi possível incluir na Constituição, indaga, seria possível incluir a lei complementar? É claro que não seria. Quando nós vimos aquilo, também o ministro Nilson Naves deve bem se recordar, quando vimos aquilo, fomos lá e dissemos,
Senador Bernardo Cabral. Ele era deputado ainda, né? Depois que foi para senador. Isso tornará inviável de se instalar tribunais num prazo de 6 meses, até que se aprove essa lei complementar, né? Com esse conflito existente, se tornará impossível. Então, nós propusemos a ele uma solução técnica. Dissemos, vamos fazer o seguinte, vamos passar essa atribuição para o Tribunal Federal de Recursos através de resolução. Então, o Tribunal Federal de Recursos se entregou a ele a incumbência de fixar a sede dos primeiros 5 tribunais regionais federais, tendo em vista a localização geográfica e o número de processos. Ou seja, a discussão saiu do âmbito do Congresso e foi para o Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos, a tarefa, evidentemente, se tornou muito mais fácil, porque dois tribunais, a própria Constituição anterior já tinham dito que deveriam ficar em São Paulo, né, em Pernambuco. Então, a questão era escolher mais 3 sedes. 2, uma no Rio Grande do Sul, outra no Rio de Janeiro, também eram bem acolhidas essas sedes. O problema também houve é que o texto inicial da Constituição falava sede nos estados, não falava Distrito Federal. Então, precisamos, alertado para isso, o senador Maurício Correia, de saudosa memória, nós apresentamos uma emenda que ele ofereceu para incluir o Distrito Federal para poder ser sede de justiça, de Tribunal Regional Federal, onde está instalado um dos que tem um grande número de processos. Então, os senhores veem que não foi uma tarefa fácil. Eu aqui escrevi, depois, se quiser, depois eu mando para passar, porque aqui eu cito os dispositivos dos vários textos, nas várias fases da Constituição, mas o problema foi esse. Os senhores veem que foi uma dificuldade enorme para conseguir superar esse problema que surgiu no âmbito da Constituinte. Mas não foi só esse problema que surgiu de grande dificuldade. Um outro foi com relação a que o texto estabelecia que os juízes federais teriam de ter 10 anos de carreira para poder ser promovido para os tribunais regionais federais. Quando verificamos, no âmbito do Conselho, apuramos que o número de juízes seria insuficiente. Não haveria juízes federais com 10 anos para preencher as vagas dos regionais. Aí, mudou-se para 5 anos. E mais, mesmo com 5 anos, ainda iam faltar juízes. Daí que se propôs chegou a uma outra disposição transitória do parágrafo 9º do artigo 27, que diz: quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no artigo 107(2) da Constituição, que já tinha sido reduzido para 5 anos, a promoção poderá contemplar juiz com menos de 5 anos no exercício do cargo. Aprovado isso, alguns juízes acharam, veja que eu quis, foi uma dificuldade que precisou de ser superada, então essa relativa ao tempo de serviço do magistrado. O texto inicial falava em 10 anos, mas não havia juiz com 10 anos, ficou em 5. Agora, daí o texto que eu citei. Agora, mas eu lembro-me que, na época, alguns juízes mal avisados viram o texto como forma de beneficiar juízes com menos de 5 anos em detrimento de outros. Fala, isso aí é uma manobra. O tribunal conseguiu isso para beneficiar alguns juízes, né? Com efeito,
Mas, na verdade, com efeito, todos os juízes com 5 anos que foram promovidos, mas isso não aconteceu de jeito nenhum, porque o Tribunal Federal de Recursos era de extrema seriedade. Então, o que ele fez? Promoveu todos os 5 anos, que tinham 5 anos de carreira, e, no mais, seguiu, faltaram 3, ele colocou os 3 mais antigos, né? Então, aquilo que se divisava, como se fosse, é o que eu digo, como é que as coisas, quando não são vistas no contexto, como geram distorções, né? Como geram distorções. Então, algo que estava sendo feito em benefício da instalação da justiça, em benefício dos juízes federais, no entanto, chegou a ser visto com ressalva, dando a entender que aquilo era para beneficiar algum juiz. A instalação dos tribunais regionais federais, no tocante a ela, merece destaque o trabalho do ministro Evandro Gueiros Leite. Os senhores examinam instalar 5 tribunais regionais federais no prazo de 6 meses, conseguir prédio, conseguir funcionários, né? Colocá-los para funcionar no prazo tão curto. Então, foi realmente um trabalho grande desempenhado pelo ministro Evandro Gueiros Leite, que merece todos os elogios. Ele contou, como todos que exercem funções diretivas no âmbito do antigo Tribunal Federal de Recursos, do Conselho da Justiça Federal, com o apoio dos funcionários de alto nível, mas precisou de uma atuação grande dele, inclusive na área política, para conseguir obter os locais de instalação desses tribunais, funcionários, e colocá-los em funcionamento. Todos foram instalados no mesmo dia, no dia 30 de março de 1989. Então, em todo o país, todos os 5 regionais entraram em funcionamento na mesma data. Agora, as estatísticas, quantas estatísticas da Justiça Federal de 2º grau de jurisdição, se a sua leitura mostra que essa justiça de 2º grau já está em crise novamente. Então, nós já estamos vivendo uma outra crise. O número de desembargadores federais hoje existentes não é suficiente para julgar os processos distribuídos. Eis os processos em tramitação que eu tirei aqui da estatística do Conselho. Isso em 2015. O Tribunal Federal da Primeira Região estava com processo de andamento quase 500 mil, 496.257. O da Segunda Região, o Rio de Janeiro, 114.544. Terceira Região, São Paulo, 276.752. Da 4ª Região, 99.920. E da 5ª Região, 42.125. De ter-se em conta que a criação dos juizados especiais federais serviram para diminuir o número desses processos, e o número de processos julgados pelos juizados especiais federais também é um número extremamente elevado. Então, eu indago, qual a solução? Além das providências válidas para a justiça em geral, quer dizer, atuação junto a entidades bancárias, a União, suas autarquias, empresas públicas, previdência social, visando evitar o ajuizamento de ações mediante meios alternativos de solução de litígios, impõe-se aumentar o número de desembargadores federais, evitando-se, inclusive, a constante convocação de juízes federais para substituição nos tribunais, afastando-os de suas varas, o que torna ainda mais sobrecarregada a Justiça Federal de 1º grau, já com enorme acúmulo de processos. E, realmente, essas soluções são necessárias, né? O número de causas bancárias é enorme. Então, isso tem que haver uma solução política, entrar em contato com os bancos, né, para arranjar soluções de evitar esse ajuizamento repetitivo de causas, né? Tem se procurado encontrar solução para as causas repetitivas, mas nem deveriam ser ajuizadas, a verdade é essa. Também no âmbito da Previdência Social, no âmbito da Advocacia da União, são órgãos que, no momento, estão propensos a colaborar. Eu me lembro que, quando atuei
no âmbito da Presidência Superior do Tribunal de Justiça, nós criamos uma chamada rede informática de alta velocidade e dentre os seus objetivos, foi criar os principais, foi de conectar essa rede com os principais clientes da Justiça Federal, né? A União, a Advocacia da União, da Previdência Social, Caixa Econômica Federal. Isso foi feito. E com esses dados já, e com essa conexão, já surgiram daí várias providências vitando ajuizamento de causas, vitando que essas causas morressem lá no âmbito administrativo. Isso tem se desenvolvido muito, muitas providências têm sido tomadas, mas acredito que é necessário que se insista nelas e que tenha presente, que sem soluções inovadoras e imaginativas, apenas continuando a burocracia de sempre, não se resolverá nem se melhorará o funcionamento da Justiça Federal. Falei em aumento do número de desembargadores federais, mas todos se recordam que a Emenda Constitucional 73 de 2013 criou 4 tribunais regionais federais com sede em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. A Associação Nacional dos Procuradores Federais ajuizou a ADI 5.017, o ministro Joaquim Barbosa concedeu liminar para suspender os seus efeitos. Entendeu relevantes os argumentos relativos à vista de iniciativa e aumento de despesas. Então, aqui eu vou fazer uma ligeira abordagem sobre o tema, que eu acho de extrema seriedade, porque eu acho que aí envolve princípios atinentes ao Poder Judiciário. E princípios não se abre mão. A curto prazo, podem trazer benefícios localizados, mas a longo prazo são altamente nefastos. E eu digo assim, de minha parte, entendo caracterizado claramente vício de iniciativa. Com efeito, estou convencido de a competência privativa dos tribunais, constantes do artigo 96, no tocante à proposição de novas áreas federais e alteração do número dos membros dos tribunais inferiores, a criação ou extinção de tribunais inferiores e a alteração da organização e da divisão judiciárias decorrem do princípio pétreo da independência dos poderes. É o mesmo que ocorre com a iniciativa das leis de organização judiciária, segundo previsto no 125, parágrafo 1º. Admitir-se que outros poderes tenham iniciativa desses temas pode atingir em cheio autonomia e independência do judiciário, inclusive atingir a garantia da inamovibilidade dos juízes. Não se deve esquecer o que ocorria antes dos tribunais de justiça terem a competência privativa quanto à lei de organização judiciária. Então, criava-se vara para tirar o juiz, e era uma manobra que acontecia altamente detrimentosa à independência do Poder Judiciário. Então, agora, o Poder Judiciário, que conseguia autonomia administrativa orçamentária, Poder Judiciário, que conseguiu a liberação de suas verbas até o dia 20 de cada mês, o artigo 168, será que deve, diante dos textos constitucionais que diz que a alteração de tribunais depende de iniciativa dele próprio judiciário, será que ele deve se interessar pela constitucionalidade dessa emenda? Eu penso que não. Fazer isso é abrir uma forma de, por vias oblíquas, atingir essa cláusula pétrea, e essa é fundamental. Dessa não se pode abrir mão. Ela os senhores imaginam o que significa isso. Hoje, nós temos uma justiça altamente respeitada. E
Estou me lembrando aqui do caso do juiz Sérgio Moro. Os senhores veem uma pressão política enorme incidindo sobre esse juiz, né? A pressão política sempre existe e sempre existiu. Mas se há mecanismos, há brechas que permitam atingir a atuação do juiz, ou que permitam desestruturar os setores de um poder através de outro, isso é algo que me parece muito perigoso. Por isso, no encerramento, eu digo assim, acho que eu estou no tempo ainda, não? Só mais uns 5 minutos aqui, eu já encerro. Ao encerrar, uma breve mensagem. Em todo o mundo ocorre uma evidente crise do Estado. Fala-se em judicialização da política. Afirma-se que o século XIX caracterizou-se pela primazia do poder executivo, o século XX pela preponderância do legislativo. E agora, no século XXI, chegou a vez do judiciário. Isso está acontecendo realmente, né? Eu acho que não há dúvida nenhuma quanto a isso. De fato, o espaço simbólico da democracia emigra silenciosamente do Estado para a justiça. Em um sistema provedor, o Estado é todo-poderoso e pode tudo preencher, corrigir e tudo suprir. Por isso, diante das suas falhas, a esperança volta para a justiça. É, portanto, nela e, portanto, fora do Estado, que se busca a consagração da ação política. O sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito que afeta as instituições políticas clássicas, causada pela crise de desinteresse e pela perda do espírito público. A posição de um terceiro imparcial compensa o déficit democrático de uma decisão política agora voltada para a gestão e fornece à sociedade a referência simbólica que a representação nacional lhe oferece cada vez menos. É uma observação de Carrapon. Os senhores veem que está havendo um deslocamento, o Congresso Nacional está perdido. A atuação, o Executivo, perdidos em termos de atender aos interesses da sociedade. A sociedade está se movimentando, mas os objetivos a serem alcançados pela sociedade não estão sendo traduzidos em ações estatais, através de aprovação de legislações adequadas e através de atuação dos poderes executivo federal, estadual e municipal. Nesse contexto, as responsabilidades do juiz, diante desse quadro, têm aumentado significativamente concreta, como tem visto o país, de forma concreta, como tem visto o país. Diante desse quadro, além do bom senso, creio que o magistrado tudo há de fazer pela efetividade da justiça. Não basta proferir uma decisão, é necessário fazer cumpri-la. Esse é um aspecto, a meu ver, relevante da justiça atual, porque uma justiça teórica, uma justiça que profere uma decisão e depois não a faz cumprir, é uma justiça condenada à desmoralização, o que está ocorrendo, já ocorreu com o legislativo, com o executivo, legislativo e judiciário. Então, se decide causas e estabelece lá que fulano tem direito a uma indenização, mas não se opera efetivamente para que essa indenização seja recebida, que concede-se uma decisão contra o Estado e criam dificuldades sucessivas e manobras no cumprimento dessa obrigação. O juiz hoje não pode admitir mais isso, porque se ele assim fizer, a justiça vai entrar pelo mesmo caminho dos outros poderes. E eu digo, dentro dos princípios e valores que decorrem da Constituição da República a respeito, assumem relevância as garantias e valores relativos ao acesso à justiça e efetividade da tutela jurisdicional. Não basta o judiciário declarar o direito, impõe-se que assegure a eficácia da declaração, ou seja,
é inerente ao poder de decidir, o poder de fazer cumprir a decisão. O cumprimento da decisão a assegurar o resultado prático do processo. E, nesse contexto, o professor Cândido Dinamarco diz que a tutela jurisdicional efetiva não está nas sentenças, mas nos resultados práticos que ela efetivamente possam produzir na vida das pessoas. Então, o que adianta proferir uma sentença condenatória sem tornar efetivo o conteúdo dessa sentença? A ordem expedida decorrente da sentença, a condenação derivada. O Código prevê vários dispositivos que podem ser usados, né? O 14, parágrafo 5º, 461, e de redação de leis relativamente recentes, que são, inclusive, já deste milênio. Mas é necessário que haja vontade política nesse sentido. Então, eu digo que é necessário avançar para a jurisdição constitucional. Quer dizer que isso hoje, os estudiosos estão dizendo que é inerente à jurisdição constitucional. Se a jurisdição é um poder do Estado, esse poder não é só de decidir, mas de fazer cumprir o judiciário para fazer cumprir a Constituição. Então, é necessário que isso aconteça e que o judiciário exerça mesmo as suas funções para não caminhar no descrédito que está alcançando os outros poderes e que nós teremos, evidentemente, dificuldade de superar a curto prazo. Essas eram umas ligeiras observações que queria fazer, não sei se me alonguei muito no prazo.